Em abril de 2015, um homem dirigia pela Angelus Crest Highway quando um simples erro quase lhe custou a vida. Ele passou por um túnel escuro com pouca visibilidade. Do outro lado, alguém tentou alertá-lo, mas já era tarde. Ele entrou numa curva acentuada, perdeu o controle e o carro despencou do penhasco. Milagrosamente, o carro caiu sobre uma estreita parede de rocha em vez de despencar centenas de metros abaixo. Se tivesse ido apenas alguns centímetros a mais, ele não teria sobrevivido. Em 8 de agosto de 2017, um homem dirigia à meia-noite quando se deparou com algo digno de um filme de terror. Oh, God. No. Oh, my God. No. Oh. Ao fazer a curva, os faróis revelaram uma mulher no meio da estrada coberta de sangue e se machucando enquanto caminhava lentamente em direção ao carro. Em pânico, ele gritou e engatou a marcha a ré, saindo dali. Muitos acreditam que a filmagem é real, destacando a distância que ele já havia percorrido antes de vê-la e o quão natural o sangue parece. Seja qual for a verdade, o encontro é absolutamente assustador. Era janeiro de 2023. Um homem dirigia por uma rodovia em Glendale, Califórnia, quando, de repente, um Tesla à sua frente freou bruscamente. O motorista abriu a porta usando uma máscara no rosto e segurando um cano de metal. Sem dizer uma única palavra, ele começou a atingir a janela do homem com o cano. Depois disso, o homem voltou para dentro do Tesla e seguiu dirigindo, mas ele ainda não tinha terminado. Mais adiante, foi visto atacando outro carro, porém, esse veículo acelerou e conseguiu fugir. As duas vítimas ligaram para a polícia, mas o Tesla não tinha placas, o que tornava impossível localizar o carro ou o motorista. Nos dias seguintes, a polícia recebeu relatos de outras pessoas passando pela mesma situação. Um desses casos também foi registrado por uma câmera veicular, iniciando uma busca local pelo agressor. What? Alguns dias depois, a polícia localizou e prendeu Nathaniel Radomek, de 36 anos, um homem com uma longa ficha criminal e vários mandados de prisão em aberto. O motivo de seus ataques de fúria no trânsito nunca foi explicado. Em outubro de 2023, ele foi condenado a 5 anos de prisão pelo que fez, mas acabou sendo solto antecipadamente em agosto de 2024. É assustador em saber que uma pessoa como esta está solta e vive em sociedade. Em 4 de fevereiro de 2021, o que começou como uma abordagem de trânsito de rotina para o policial Darian Jarrett se transformou em um pesadelo trágico. Afternoon, sir. My name's Darian Jarrett. I'm with New Mexico State Police. The reason for the stop is your window tint's a little too dark. Dark? Yeah. Do you mind if I open the door? Or if you want to roll down the window more. It's dark? Yeah. I noticed you got temp tags. You got a registration for the vehicle? Yes, sir. I'll need registration and your driver's license as well. Right. You got Okay. All right. Do you have insurance for the vehicle? Yeah. Where is it? Is it with the wallet? Do me a favor. Come with me to my vehicle. That way I can run your name and date of birth, and then that way I can get my return. Okay. Go ahead. Shut the vehicle off if you want. It's up to you. Well, I know. She's on the phone actually. Babe, can you send me a photo of my license? You can find my wallet?
That'll work. Grab the phone and come with me to my vehicle so I can get the return and then I can make sure that everything's good. Okay. Após parar o veículo, o policial Jarrett pediu ao motorista Omar Felix que saísse. Mas no instante em que ele desceu, Omar abriu fogo, atingindo o policial várias vezes e tirando sua vida em questão de segundos. You have a firearm on you? Yeah. Oh no, I see it. Please, do me a favor. You mind if I take it off you for my safety? All right, hold on. All right, let's go to my vehicle, okay? Come on. Oh shit! Omar fugiu do local desencadeando uma grande perseguição. As imagens da câmera veicular mostram os policiais atrás dele enquanto ele continuava atirando de dentro do carro. Os agentes revidaram e acabaram conseguindo detê-lo. Hey, get the fuck back! Um dos policiais foi levado de helicóptero com ferimentos que não ameaçavam sua vida, mas o oficial Jarrett tragicamente perdeu a vida naquele dia. Omar foi declarado morto no local. Um motorista seguia por uma estrada tranquila tarde da noite, quando percebeu algo estranho à distância. Um homem surgiu no meio da pista, empurrando um carrinho de bebê. Sem saber se havia um bebê no carrinho, o motorista começou a dar ré lentamente, mas o homem de repente disparou em direção ao veículo, correndo em sua direção. Com carros vindo no sentido contrário e o perigo aumentando, o motorista acelerou e fugiu. Mas a pergunta permanece: havia um bebê ou algo muito mais sinistro estava acontecendo naquela estrada naquela noite? Em 7 de maio de 2023, o policial Evan Cubbage abordou um veículo durante o que deveria ser apenas uma parada de trânsito simples, mas tudo virou caos imediatamente. Hey, what's going on, y'all? Hey, man. Alright. You got ID on you, man? Yeah. And what about the insurance? Oh. Alright, hey, hop out. Hop out. Don't reach for anything. I'm not reaching for nothing, man. He's got a gun! O passageiro de repente abriu fogo, atingindo o policial 3 vezes. Mesmo com a dor, ele conseguiu revidar e se jogar atrás do carro para se proteger. Seu parceiro escapou dos tiros sem ferimentos e, juntos, eles conseguiram neutralizar o suspeito. A motorista foi detida e o policial Cubbage sobreviveu aos ferimentos, mas as imagens mostram como uma abordagem comum pode se tornar mortal em questão de segundos. Uma
mulher dirigia por uma estrada tranquila em Oakland, quando o carro à sua frente começou a agir de forma estranha, diminuindo a velocidade, desviando e depois encostando. 2 homens desceram, armados, e tentaram se aproximar do veículo dela. Come on now, quit fucking around. No. Ah! Pensando rápido, ela pisou fundo e acelerou com o coração disparado. Se tivesse hesitado por apenas 1 segundo, o desfecho poderia ter sido muito diferente. Às 3 da manhã, no dia 16 de setembro de 2018, um motorista de Uber deixava 2 passageiros quando um carro de repente entrou na frente deles. Um homem saiu do veículo, exigindo que o motorista descesse do carro. Oh my goodness, that was That was a weird. little weird. Is that a cop? I'm so confused. This is. What's going on? What's going on? I don't know. What is that? What's that? You blew the fucking right leg. Get the fuck out of the car right now. Just not go, getting just out go, of the go, 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 just go, just go, go, go around him. Go around him. Oh my God, this is crazy. This is scary. Go. Okay. You can go down Vernon Valley. I'm Go gonna- back up all the way. I'm Back, just- just keep backing up. What was he even saying? I don't know. Should we call the cops? Is that a cop? I'm so confused. This is. What's going on? What's going on? I don't know. What is that? What's that? You blew the fucking right leg. Get the fuck out of the car right now. Just not go, getting just out go, of the go, 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 just go, just go, go, go around him. Go around him. Oh my God, this is crazy. This is scary. Go. Okay. You can go down Vernon Valley. I'm Go gonna- back up all the way. I'm Back, just- just keep backing up. What was he even saying? I don't know. Should we call the cops? If he comes at me, I will. Oh my God. Call 911. Crazy. Yeah. Oh my God. Confuso e assustado, o motorista deu ré e o outro carro deu ré junto com ele. Os passageiros ligaram para a polícia enquanto o motorista do Uber procurava desesperadamente por ajuda. Make a Oh left my here. God. Yeah, make a left. Make a left here on Vernon Valley. Okay. Make a left. Oh my God. Call 911. Tell them we're being chased. Hi, I'm in an Uber car and we're being chased by another car who was threatening the driver. And we're We're on Vernon Valley. And he's Road. pursuing us right He's now. pursuing us right now. He's chasing us in a car. In a white car. We're in a Tesla, in a black Tesla. We're heading on. We're heading south on Vernon Valley. We just left 25A and we're going South south on Vernon Valley. Vernon Valley. And this car is following us. And he banged on the window and said, get out of the car to the driver. No, now we're coming up to a light. Now we're coming up to a light. I'm scared because We're gonna have to go through it. We're gonna have to go through it. because this guy is. He jumped out of the car. We're in a Tesla. Oh my Tesla. God. Okay. There's a cop. We just What passed color a cop. is the We Tesla? just passed a cop. We just passed a cop. Stop the cops. There's a cop. We just What passed color a is cop. the We Tesla? just passed a cop. We just passed a cop. Stop the cops stopping. So you should Well, stop. I want him. Okay. Okay. Well, the cop went by. What color is this Tesla? Black. It's black. Black Tesla. Hold on. Slow down because Por sorte, eles passaram por um policial que imediatamente interveio e impediu que a situação piorasse. Mas o encontro deixou todos se perguntando: o que exatamente aquele homem queria às 3 da manhã? Eram 5 da manhã do dia 29 de julho de 2016. Um caminhoneiro dirigia em Calais, na França, prestes a entrar em um porto que o levaria ao Reino Unido. De repente, o caminhão à sua frente freou bruscamente. No início, não fica claro o motivo, até que o caminhoneiro percebe que seu pior pesadelo está prestes a se tornar realidade.
Vários homens com lanternas aparecem na estrada, jogando pedras no caminhão. Eles até usam galhos de árvore para tentar forçar o veículo a parar. Felizmente, o caminhoneiro não parou, pois sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Se tivesse parado, poderia ter sido ferido, ou algo pior. Os indivíduos na estrada estavam tentando entrar ilegalmente no Reino Unido a partir da França. Esses grupos às vezes bloqueiam estradas, agarram-se aos veículos ou danificam pneus para obrigar os motoristas a parar. Se o motorista para, podem usar armas para ameaçá-lo e forçá-lo a levá-los até o Reino Unido. É uma experiência assustadora para caminhoneiros que dirigem sozinhos à noite, mas relativamente comum na região de Calais. Este vídeo de câmera veicular mostra cerca de 30 pessoas tentando bloquear um caminhão usando galhos de árvore. O caminhão tenta dar ré para escapar, fazendo com que os homens subam na cabine e comecem a bater nas janelas com paus e pedras. Esses incidentes normalmente acontecem entre meia-noite e 6 da manhã. A polícia em Calais tem tentado reduzir esse problema, mas, infelizmente, isso ainda acontece com caminhoneiros até hoje. Era 19 de novembro de 2017, em Clearwater, na Flórida. 2 viaturas policiais faziam uma abordagem de trânsito de rotina. O que eles não sabiam é que um incidente muito maior estava prestes a acontecer. Enquanto estavam parados, as câmeras das viaturas registram um avião surgindo lentamente no campo de visão. Logo fica claro que o avião está caindo e vindo direto na direção deles. Durante a queda, a asa atinge uma árvore, fazendo o avião girar e sair da estrada. A aeronave havia decolado apenas alguns minutos antes, mas logo após deixar o aeroporto, o motor começou a falhar. O piloto percebeu que não conseguiria voltar e tentou um pouso de emergência na estrada. Apesar do impacto terrível, o piloto e seu único passageiro saíram com apenas ferimentos leves, e ninguém no solo ficou ferido. Em junho de 2016, um homem estava saindo da casa de um amigo à noite em Keller, no Texas. Foi então que percebeu um Dodge Challenger branco dirigindo muito perto atrás dele. Suspeitando que estava sendo seguido, ele fingiu entrar na rodovia I-35, mas desviou para uma via de serviço no último segundo. O Dodge Challenger branco também desviou para a via de serviço, confirmando que o homem realmente estava sendo seguido. Para tentar despistá-los, ele fez um retorno brusco, mas para seu horror, o Dodge branco fez exatamente o mesmo retorno. O homem então encostou em uma faixa de conversão. O carro branco o ultrapassou e parou bem na frente dele, com a seta esquerda ligada. E é nesse momento que algo muito perturbador acontece. O homem começa a gravar para tentar captar a placa deles, e é então que 2 homens descem do carro branco. Eles começam a se aproximar do carro do motorista, mas antes que possam fazer qualquer coisa, ele acelera e foge. Para o desespero do motorista, os homens no Dodge continuam a segui-lo. Ele então dirigiu até um supermercado onde sabia que haveria um policial do lado de fora, e foi nesse momento que o Dodge finalmente parou de persegui-lo e fugiu em outra direção. Graças à intuição e à rapidez de pensamento do motorista, não sabemos ao certo o que aqueles homens queriam, mas é muito provável que planejassem roubar o carro, algo que o próprio homem que filmou e várias pessoas nos comentários também suspeitam. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Era 18 de abril de 2019, em Nottingham, no Reino Unido. Um homem chamado Gavin Collins havia sido libertado da prisão. O que a polícia não sabia é que acabara de colocar uma bomba relógio nas ruas de Nottingham. Menos de 24 horas após sua libertação, Gavin começou a agir de forma bizarra e perturbadora. Ele andava pelas ruas falando sozinho, dizendo que era invencível. Depois invadiu uma casa aleatória, roubou as chaves do carro do morador e, em seguida, o próprio carro. O veículo tinha 2 câmeras
câmeras, uma externa e outra interna, permitindo que víssemos o quão fora de controle Gavin estava. Jesus Christ! I'll shut you up with the eyesight I've got. Hey, don't need this. Come on, let's go, bro. Talk, get rid of all the crap hairs. Let's go! Let's go! Em certo momento, ele está claramente enfurecido, arrancando o retrovisor interno do carro. I'm enraged! I'm Jesus! I'm descendant of God! And you lock me up! Watch this! You... À medida que Gavin fica cada vez mais irritado, sua velocidade aumenta cada vez mais, chegando a dirigir entre 85 e 120 km por hora em uma área residencial com ruas estreitas. Apesar de vários momentos em que quase bate, ele milagrosamente evita qualquer colisão. Watch this now! I'm getting stronger and stronger by the second! Até que de repente ele arremessa o veículo contra uma casa em alta velocidade. Gavin não só saiu ileso, como também totalmente impassível, simplesmente caminhando e se aproximando de uma mulher que dirigia ali perto. Gavin então forçou a entrada no veículo dela e o roubou, continuando a dirigir de forma perigosa em alta velocidade antes de bater novamente. Assim como no primeiro acidente, ele também ficou completamente bem. Gavin então pegou uma laje de concreto próxima e se aproximou de outra casa aleatória. Com a intenção de roubar seu terceiro veículo, Gavin usou a laje de concreto para derrubar a porta da casa. Dentro da casa estavam uma mãe e seus 2 filhos, um de 5 anos e o outro que ainda nem tinha 1 ano. Gavin exigiu as chaves do carro da mãe, dizendo: "Porque eu sou Jesus, eu vou te matar se você não me der as chaves." Gavin pegou as chaves, mas o sofrimento da família não acabou. A mão de Gavin estava sangrando porque ele se machucou ao derrubar a porta. Usando a mão ferida, ele desenhou cruzes na testa da mãe e de seus 2 filhos, usando o próprio sangue. Ele então fugiu com o terceiro carro roubado, mas a essa altura, a polícia já havia encontrado onde ele estava, levando Gavin a bater no carro da polícia antes de voltar sua atenção para um pedestre que caminhava ali perto, saindo do carro e dizendo: eu matei o diabo. Gavin então voltou para o terceiro carro roubado antes de bater em outra casa, mas desta vez ele estava sendo seguido por muitos policiais, que finalmente encerraram o surto de Gavin. This way. This side! Get him out! This side! I'll get him out. Oh no! Get rid of that. Get rid of that. Do not move! Do not move! Get him up! Get him out! Get him... O homem contra quem Gavin havia colidido era Terry Redford, de 87 anos, que infelizmente faleceu pouco depois. O vídeo é realmente perturbador, mas o que é ainda mais perturbador é porque isso foi permitido acontecer em primeiro lugar. Gavin tinha estado na prisão por furto e, enquanto estava preso, havia ferido um agente penitenciário. Ele então jogou água sanitária no agente antes de incendiar sua cela e atacar outro agente com um pedaço de madeira. Ele foi colocado em confinamento solitário. Cerca de uma semana depois, ele iniciou outro incêndio. Quando um agente entrou para apagá-lo, Gavin o atacou, dizendo que queria tirar a vida do agente. Apesar de tudo isso, Gavin foi libertado antecipadamente apenas 2 semanas depois. Menos de 24 horas após sua libertação, Gavin cometeria esse terrível ataque que resultou na morte de um homem. Gavin foi posteriormente testado e constatou-se que estava totalmente sóbrio, o que significa que ele provavelmente estava muito mentalmente perturbado. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 14 anos, mas para a família de Terry Redford, isso é pouco demais e tarde demais. Era 26 de julho de 2018. Um grupo de membros de gangue de Londres estava a caminho de atacar alguns rivais, armados com armas, em um BMW roubado. O que os membros da gangue não sabiam é que a polícia vinha observando e antecipando o ataque. A polícia tentou parar o carro, mas o BMW se recusou a parar, iniciando uma perseguição por ruas residenciais estreitas. Em uma tentativa desesperada de fazer a polícia parar de persegui-los, um dos membros da gangue se inclina para fora do carro. Ele está usando uma máscara de palhaço e aponta uma espingarda cerrada diretamente para os policiais.
A perseguição chegou ao fim quando o BMW foi dirigido na contramão de uma rua de mão única, o que permitiu que policiais armados prendessem os 4 homens no veículo. Dentro do BMW, a polícia encontrou uma espingarda serrada, 2 facas do tipo lock knife, um machado, um facão, uma faca de caça e uma zombie knife. O líder da gangue, Larnassi, estava usando essa máscara de palhaço. Ele havia apontado a espingarda para a polícia, fazendo os agentes temerem por suas vidas. Por isso, ele recebeu uma sentença de 23 anos e, em 2025, foi considerado culpado por um assassinato não relacionado que havia ocorrido antes mesmo desse incidente. Era 24 de fevereiro de 2015. Pessoas em um bairro de Nova Jersey acordaram com um cheiro estranho. Depois de determinar que o cheiro era de gás, policiais, bombeiros e funcionários da Companhia de Utilidade Pública chegaram ao local. Eles suspeitavam de um vazamento de gás e estavam desesperadamente tentando encontrá-lo. Enquanto isso, 75 casas próximas foram evacuadas, mas a localização do vazamento logo ficaria clara. Uma casa inteira explodiu, espalhando destroços por toda parte. A casa estava em reforma na época, então, felizmente, estava vazia. No entanto, 15 pessoas ainda ficaram feridas pela explosão, principalmente bombeiros e funcionários da companhia de serviços que estavam por perto. A explosão foi causada por uma tubulação de gás que havia quebrado, mas como ela quebrou ou o que a incendiou permanece sem explicação. Era 1 da manhã, em 2 de junho de 2018. Um policial estava em patrulha em Fulshire, Texas. Foi então que o carro à sua frente desviou dramaticamente, quase atingindo uma mulher que estava deitada ao lado da estrada, com a cabeça exatamente onde a maioria dos pneus dos carros passa. Com medo de que ela tivesse sido atropelada, o sargento Charlie Scott correu para ajudá-la. Mas, para sua surpresa, não apenas a mulher estava viva, como também totalmente consciente. Descobriu-se que ela estava extremamente intoxicada, mal conseguindo ficar de pé. Também se descobriu que ela havia batido seu carro em uma vala a 200 metros dali, mas, quando foi procurar ajuda, acabou adormecendo na estrada. Ela por pouco não foi atingida por vários carros. Mais tarde, foi identificada como Janete Murilo. É assustador assistir a isso, sabendo o quão perto ela esteve de ter a cabeça atropelada, algo que poderia facilmente ter acontecido se um motorista estivesse distraído ou simplesmente não a visse. Era maio de 2017 em Shenzhen, na China. Tudo parecia normal até que um estrondo alto e um clarão de luz puderam ser vistos, forçando todos os veículos a parar. A princípio, os motoristas acharam que um fio de energia tinha caído, mas acabou sendo um raio que havia atingido a estrada. Felizmente, não havia linhas de energia por perto, ou essa situação teria sido muito pior. Era novembro de 2015 em Pinery, na Austrália. Uma única faísca da bateria do carro de um homem iniciou um pequeno incêndio, mas por causa do vento e das condições secas, o fogo rapidamente se espalhou, acabando por queimar 210 mil hectares de terra, destruir 470 construções, ferir 90 pessoas e tirar 2 vidas. Este vídeo de dashcam mostra bombeiros indo para uma das áreas mais atingidas. O que os bombeiros não perceberam era a velocidade com que o fogo estava avançando, vindo diretamente na direção deles a 90 km por hora, devido aos ventos fortes. Os bombeiros logo perceberam que não poderiam escapar. Eles decidiram parar seus caminhões e entrar em modo de burnover. É aqui que coberturas protetoras são desenroladas sobre os caminhões. Isso que é o burnover. Os caminhões são encharcados com água e os bombeiros se abrigam dentro deles, torcendo pelo melhor. Dessa forma, o fogo passa por cima do veículo, com a esperança de não incendiá-lo. Mas é então que os bombeiros têm uma terrível percepção. O caminhão da frente não tem reserva de água.
Apesar disso, o plano deles ainda funciona. Os ventos fazem o fogo passar diretamente por cima dos veículos, deixando ambas as equipes totalmente ilesas. Mas ouvir as chamadas em pânico deles é realmente perturbador e mostra o quão perto esses bombeiros estiveram de não voltar para casa naquele dia. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.